Ok. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui com todos vocês neste curso, Os Dilemas do Magistrado Contemporâneo. Na verdade, o contemporâneo só dá uma coloração mais intensa para esses dilemas que sempre existiram. Então, todos que são juízes já tiveram dilemas incríveis, além de dilemas jurídicos óbvios, também dilemas éticos. Eu que fui juiz 15 anos na magistratura estadual, antes promotor por MP 3 anos, depois de ser juiz advogado 2 anos, só depois é que eu ingressei no mundo do ensino e do empreendimento na área do ensino do direito, mas os dilemas nos acompanham diuturnamente. Os contemporâneos são mais complexos, é verdade. Vivemos sociedades complexas, extremamente complexas, e, portanto, isto significa que nos deparamos com momentos em que, muitas vezes, você nem sabe que decisões tomar. Você faz o uso da sua liberdade. Todos nós temos direito ao sim e ao não, como diz Octávio Paz, este poeta mexicano fantástico que foi. Todos nós temos o direito de em qualquer momento, e liberdade, de em qualquer momento, diante de qualquer problema, de optarmos por um caminho ou por outro caminho. Se eu te coloco a questão do aborto, por exemplo, o aborto permitido até a 12ª semana, por exemplo, que é uma coisa comum na Europa. Isso é um problema ético teu, porque se juridicamente isso fosse possível no Brasil, você teria que se deparar com um problema ético. Da mesma maneira, se você hoje, mulher, é vítima de um estupro, a lei brasileira te permite abortar, e mais não fixa limite máximo de tempo. Então você pode abortar até o 8º mês, 29 dias. Até na véspera você pode abortar. Agora entra um problema ético. Decisão sua, é sim ou não. Sua liberdade de decisões, de dizer sim ou dizer não diante desses dilemas. São dilemas incríveis com os quais nos deparamos. Isso nos permite, então, já introduzir rapidamente o que é ética, de que conceito de ética nós estamos partindo. Porque ética é um conceito muito polivalente. Não há um único conceito de ética. O professor Luiz Stefanini, desembargador, que acaba de dizer, gosta da ética, estuda a ética, então, com muito mais propriedade, pode esclarecer. Não há um único conceito de ética. É difícil hoje até você conceituar ética. E mais difícil ainda você distinguir ética da moral. É dificílimo. Eu me valho muito de Fernando Savater, este espanhol, filósofo fantástico que eu adoro. Desde quando eu estudei na Espanha, meu doutorado, eu era um seguidor de Savater, tive aulas com ele, lá assisti algumas aulas dele na Complutense. Então eu sigo ali, então eu parto do seguinte: ética é o quê? Respeitar o outro ser humano, respeitar a natureza, respeitar os animais e respeitar o bom uso das novas tecnologias. Ser ético é isso. Ser ético nada é mais do que isso, na definição sucinta dele, de Savater. Então, em síntese, vamos respeitar as pessoas, respeitar as regras, respeitar os animais, a natureza, etc. Agora, nós não podemos confundir as regras éticas gerais, às quais todos nós estamos submetidos, e aqui, evidentemente, não escapa ninguém, não escapa nem eu, nem o professor Luiz, nem a Márcia Hoffmann, que nos convidou, e honrosamente aceitei o convite, e prazerosamente aqui estou do lado da Márcia hoje, minha ex-aluna. Somos 2 precoces na nossa vida, porque eu comecei a dar aula com 2 anos de idade, e ela também tinha 2 anos, quando nós estávamos ali no Damásio, né?
Isso foi uma proeza da natureza, nós dois. Então, por isso que a gente... Foi coisa de outro dia, poucos dias atrás, estávamos ali sentados e dando aula. Pois bem, mas ética, nesse sentido geral, não se confunde com uma ética específica do magistrado. É que o juiz tem regras peculiares do juiz. Aí tem ética, tanto que nós temos um código, eu digo nós porque eu fui 15 anos juiz, nós temos um código específico de ética. E aí são regras mais firmes, mais restritas. Eu não tenho tanta liberdade que os outros têm. Ou, como juiz, você não tem tanta liberdade que os outros têm. Hoje eu tenho uma liberdade incrível, que eu não estou vinculado a nada, então eu posso falar o que eu quero. Eu falo nos meus vídeos, o dia inteiro eu falo o que eu quero. Eu falo do governo ladrão do Temer, falo do governo ladrão do Temer, não tem problema eu falar. Agora, um magistrado falar isso é bem complicado. Bem complicado, porque existem regrinhas específicas que o Gilmar Mendes não segue nenhuma, diga-se de passagem. Não segue nada, ele está supra-ética, ele é supra-soberania, ele é supra-tudo. O Gilmar Mendes, então outro dia eu brinquei aqui, e me parece que a brincadeira continua válida. Você, para ser um juiz ético hoje no Brasil, seja o contrário do Gilmar. Pronto, você já é um juiz ético. Então, não faça o que o Gilmar faz. E olha que o Gilmar é um grande doutrinador, hein? Ele deu aula no meu curso 5 anos. Eu respeito bastante como doutrinador, como professor. Nós viajamos juntos pelo Brasil todo dando aulas, juntos, eu e ele. Então, ok, é um doutrinador. Mas como juiz é uma lástima, porque não segue o código ético. A questão é essa. Nós temos regras. Eu não posso falar de processo que eu vou julgar. Não posso falar, ponto. Estou proibido de falar de processo que eu vou julgar. Estou proibido de falar de processos que podem vir para mim como relator. Estou proibido de ser relator de processos de quem? Das empresas que patrocinam o evento que eu faço. Se eu faço um evento, 3 empresas patrocinam o meu evento, eu não posso ser relator desses patrocinadores. Então, essa é uma questão ética. Eu tenho que cair fora. Eu não posso patrocinar e não posso funcionar no habeas corpus de um escritório em que minha mulher é sócia. Eu não posso. Estou proibido. Pela regra do 144 do processo civil. Estou proibido. Então, a regra jurídica é proibido, mas, antes de tudo, há regras éticas. Eu tenho que cair fora disso para mostrar isenção e imparcialidade. Então, o tema ético, realmente, como a Márcia dizia no princípio, nunca foi tão relevante falar de ética no Brasil. Nunca foi tão importante. É ética na política, é ética na magistratura, é ética em todas as profissões. E, portanto, sim, acho que esse nosso encontro, eu vou tangenciar por estes temas todos, e como eu não consigo ficar só no abstrato, necessariamente eu vou estar falando de fatos concretos. Eu vou estar falando de fatos que estão ocorrendo e levando isso para uma perspectiva ética, né? E, desde logo, claro, se você me pergunta, as empreiteiras têm ética? Eu digo, qual? Nenhuma, zero. Empreiteiras estão ali para ganhar dinheiro e roubar dinheiro, e roubou o Brasil muito tempo. JBS tem ética? Não, nenhuma. Não há ética. Isso não passa pela cabeça deles, trabalhar com conceitos éticos. Agora, isso tem umas consequências brutais na nossa vida, para eles, e para a sociedade, e para a vida de qualquer pessoa. Por quê? Vamos lá. O que dirige aos nossos comportamentos éticos são as nossas amígdalas cerebrais. Então, não tem nada a ver com as amígdalas da garganta. Amígdalas cerebrais. Elas são como que umas anteninhas que dizem para a gente o que a gente tem que fazer diante de cada dilema, ou de cada fato. Se suas amígdalas estão bem, não estão desgastadas, se elas não estão carcomidas e já hoje praticamente eliminadas, tudo que eu te ponho como problema ético, tua amígdala te levanta. Então, se eu te digo, o cara do táxi te deu o troco do táxi, você deu 50, a corrida era 30, ele tinha que te dar 20, ele te deu uma nota de 100. Nesta hora, tuas anteninhas todas funcionam. Se você é ético, meu senhor, está errado, ou minha senhora, se for taxista, está errado, o senhor tem que me devolver só 20, o senhor está me devolvendo uma nota de 100, então já é um equívoco, eu vou te devolver, teu dinheiro está aqui, suas antenas funcionaram, suas amígdalas estão boas, porque são as amígdalas
que fazem o filtro de como nós devemos nos comportar. Se suas amígdalas já estão carcomidas, totalmente desgastadas, degeneradas, o que acontece? Há um tipo de embrutecimento da pessoa. Você se torna um primitivo embrutecido. Se você está muito envolvido com corrupção, você está totalmente embrutecido. E como embrutecido, você vira um medieval. Como medieval, nada mais ético te choca. Nenhuma anteninha mais tua funciona. Esse é o capítulo 9 deste livro que eu estou lançando hoje aqui na Livraria Cultura, à tarde, às 18 horas. Neste livro, capítulo 9, eu explico tudo isso. Onde é que a ética, quando que a ética vem para nós? Pô, vem quando tuas antenas estão boas. Porque se já está tudo degenerado, tudo depravado, inclusive, você não distingue mais o certo do errado, e pior, a pior coisa do embrutecimento por ausência de ética é que você passa a não enxergar mais a realidade. E esses corruptos que dominam o Brasil, que dirigem o Brasil, esses corruptos todos não conseguem mais enxergar a realidade. Não vê mais gente morrendo na fila do INSS, não vê mais hospital que não tem médico, não vê mais escolas que não têm aula, escolas que têm aula de péssima qualidade, não vê mais, não enxerga mais, não consegue mais. Então, em síntese, esse é um primeiro problema da ética, é dar uma alinhadinha nas suas amígdalas, olha para o espelho e pergunte a você mesmo, e se você tem coragem de fazer isso, e que bom se você tem essa coragem, muita gente já nem olha mais para o espelho, não tem mais condições de olhar para o espelho, porque ele é um crápula humano, é um humano crápula. Então, se você olhar para o espelho e perceber que suas anteninhas ainda estão ali, e que você poderia estar sacaneando fulano, ou prejudicando um colega de trabalho, ou passando as pernas aqui em outros dos seus vizinhos, ou etc., se você olha para o espelho e ainda sente isso, tuas amígdalas estão boas. Se você não pensa em mais nada, tuas amígdalas estão carcomidas. Já se foram, já se acabou. Você não tem mais sensibilidade para distinguir o certo e o errado. Você não tem mais esta sensibilidade. Nada mais te estranha, nada mais te assusta. Não tem absolutamente mais nada. Então, em síntese, esta é a primeira dica que eu queria passar. Em primeiro lugar, o conceito de ética, respeito às pessoas, aos animais, à natureza e ao bom uso das tecnologias. E depois, de que maneira que a gente fica antenadinho aí para saber se o que estão nos propondo, se aquilo é ético ou não, e que eu vou decidir meu sim, meu não, conforme o Octávio Paz, eu vou dar o meu sim ou o meu não para isso que estão fazendo. Então, quando você vê um exemplo desta semana, um ladrão se aproxima de você e vem te visitar no porão da tua casa, nem você pode registrar a visita, e você é um homem público, um ladrão vem do porão da tua casa às 11 da noite, e um ladrão te diz, comprei 2 juízes e um procurador, e você responde, ótimo, ótimo, suas amígdalas já se foram, acabou. Você é também um ladrão, não tem como, não tem como. O teu comportamento, isso não é um comportamento de uma pessoa decente. Uma pessoa decente, você está ficando louco? Você está comprando juiz? Você está comprando procurador? Não pode isso é um absurdo. Mas qual foi a reação? Ótimo, ótimo. Presidente, nós temos que tirar, só isso, vamos tirar o chefe da Receita Federal, o chefe da CVM, a chefa do BNDES e o chefe do CAD. Vamos tirar todo mundo, eu estou encontrando empecilhos para tirar todo mundo, eu quero botar novas pessoas ali, e é um ladrão privado falando isso de cargos públicos. Mas eu encontro barreiras porque todo mundo diz, não, só se o Temer falar, só se o Temer disser, e tudo e tal. Presidente, eu estou diante desse problema, posso falar em seu nome? A resposta do presidente, pode fazer, pode falar. Pode fazer, pode falar. Então, isso é o quê? Uma esculhambação ética geral. Isso não pode. Então, você não pode fazer isso em sua vida. Em síntese, é isso. E quando se trata de um magistrado, aí as coisas ganham uma dimensão muito mais chocante. Por quê? Porque o juiz, dentro do Estado Democrático de Direito, tem a função
de fiscalizar e de corrigir, de punir exatamente os outros. Então, aquele que tem função de corrigir os outros, número 1, tem que corrigir a si mesmo. Em primeiro lugar, corrigir ou ter uma postura de si mesmo. Número 1, para poder ter moral de poder punir os outros. Né? Então, em frente ao juiz, de fato, as exigências éticas são muito mais profundas, são muito mais sérias, é uma coisa peculiar, especial, e assim é, Eu só pediria, se pudesse, aumentar um pouquinho de volume, porque eu queria diminuir minha voz. Então, quem conduz aí, eu queria abaixar minha voz, porque hoje eu vou falar o dia inteiro, até a noite. Tem lançamento de livro hoje, temos protesto às 17 horas. Nós vamos protestar aqui na Paulista pela renúncia do Temer. Então, hoje eu vou falar o dia inteiro, então eu preciso diminuir minha voz, vou reduzir minha voz, para que eu possa, aí se aumentar um pouquinho, eu vou modular a minha voz, que eu fico mais tranquilo. Aí, assim eu garanto minha voz ao longo do dia. Pois bem, como é que nós aprendemos as regras éticas em nossa vida? De 3 maneiras. Nós aprendemos a nos comportar eticamente de 3 maneiras. Primeira, por internalização. Nós internalizamos várias regras éticas. Isso já vai aprendendo desde criancinha. Você já nasce e já vão te impondo regras. Isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, não pode. Tocar no seio da irmã, não pode. Não toca no corpo da irmã, do corpo do irmão. São regras éticas, você vai aprendendo. Internalização, legal. É a melhor forma de você se comportar eticamente, quando você internaliza a regra. Por exemplo, por que nós não transamos com as nossas irmãs? Por que vocês, meninas, não transam com os irmãos? Por que irmã não transa com irmã? Por que irmão não transa com irmão? Por quê? Regra ética. Não existe impedimento biológico. Existe tesão de irmão para irmã, de irmã para irmão. Então, biologicamente, poderia rolar sexo. Não há impedimento nenhum. Inclusive, muitas vezes, há até ereção. É até desejo de ambos. No entanto, nós não transamos com irmãos. Por quê? Regra ética. Regra ética. Eu te diria até, se seu irmão ou se ele tem 18 anos, nem crime é. Todo mundo quer, não existe constrangimento, nem crime é. No entanto, não fazemos isso. E por que não fazemos isso? Regras éticas. Você internalizou que não pode transar com o irmão. Então, isto é número 1. Em segundo lugar, nós aprendemos regras éticas por imitação. Eu imito todo mundo. Se todo mundo aqui se comporta corretamente, minha tendência é imitar todos vocês. Eu vou me comportar imitando os bons exemplos. Se eu tenho um bom exemplo para imitar, eu vou imitar. Terceiro lugar, você aprende regras éticas quando se submete ao império da lei. Já que você não internalizou a regra, já que você não teve quem imitar, eu vou te punir. Eu vou te tacar na cadeia. E, efetivamente, é o que está acontecendo na Lava Jato. Esse pessoal da Lava Jato não tem nenhuma regra ética internalizada do mundo mercantil. Praticam o capitalismo mais nojento e mais selvagem que se possa imaginar do planeta. São 7 tipos de capitalismos, hein? Cuidado com essa palavra é perigosíssima. Porque você fala de capitalismo, já te dizem que você é comunista. Cuidado. Então, tem 7 tipos de capitalismo. O pior de todos é o que se pratica no Brasil. É o pior capitalismo, que é o capitalismo de coleguismo, de amizades, de compadrio, de cartéis, de monopólios, de oligopólios. Esse capitalismo é o pior dos 7 capitalismos. Isso é falta de ética absoluta. Falta ética absoluta nesse grupo todo de empresários inescrupulosos. Falta total ética. Então, como é que nós vamos ensinar um mínimo de regras para esse povo? Taca ele na cadeia. Taca ele um processo. Vamos investigar, vamos processar, e se o caso, tacar na cadeia, quando for necessário. Aí o cara vai aprendendo regras éticas. Inclusive, eu vou pedindo desculpas. Aldebrecht publicou um jornal inteiro, uma página inteira. Nós erramos, isso não é um comportamento, nós vamos mudar nosso comportamento daqui para frente. É uma promessa. É uma promessa. Já é alguma coisa? Porque até 2 anos atrás, 3 anos atrás, não tínhamos nada disso. Então, em síntese,
Eis o tema ético do ponto de vista do mundo empresarial corrupto. Se você entrar no mundo político, e depois eu quero chegar no juiz, na magistratura, no Supremo, no STJ, já eu chego lá, vamos por parte. Se você entra no mundo político, fica difícil falar em ética, salvo raríssimas exceções. Fica difícil falar em ética, porque justamente o político no Brasil, o nosso sistema político, foi comprado pelo sistema econômico-financeiro. O sistema econômico-financeiro do dinheiro comprou. De que maneira compra? Financia a tua campanha. Financia a tua campanha. Você quer ser eleito? Quero. Pô, você precisa de dinheiro? Preciso. Quanto? Está aqui. A JBS financiou 171 deputados que estão aí hoje. 171. A Odebrecht financiou 129 deputados dos que estão aí hoje. A Ambev financiou cerca de 70 deputados dos que estão aí hoje. Itaú e Bradesco financiaram algo em torno de 110 deputados dos que estão aí hoje. Ou seja, o mundo do dinheiro compra o poder político. E aí, quando o financiador precisa de uma medida provisória, ou precisa de uma lei para ele, uma isenção fiscal, por exemplo, sai na moleza, sai fácil. Porque eu te financiei, agora é hora de você me dar a recompensa. E a recompensa vem, e a contrapartida vem, e a contrapartida é a aprovação de uma lei. A Odebrecht conseguiu 20, a JBS conseguiu cerca de 10 leis para eles, leis de isenções fiscais, ou financiamentos subsidiados, ou financiamento do FGTS, da Caixa Econômica, ou financiamento via BNDES, que é os juros baixíssimos. Então, essas coisas todas, é assim que funciona, esse é o funcionamento, é a engrenagem do sistema vigente no nosso país. Não importa partido, hein? Esquerda, centro, direita, todo mundo se comporta da mesma maneira. Seja o cara sociólogo, seja o cara metalúrgico, todos se comportam da mesma maneira. Todos se comportam da mesma maneira. Todos foram ou são corruptos. Foram ou são corruptos. Todos, todos. Ou seja, isso é uma falta de ética absoluta. Falta de ética absoluta. Aí, o que fazer com essa turma? Puni-los, desde logo. Sim, não há dúvida. Mas só isso? Não, só isso o Brasil não muda. Há um autor português que diz assim, não se combate a corrupção punindo a corrupção. Ou seja, tem que ir mais do que punir a corrupção. Você tem que punir a corrupção, mas ir mais, ir mais. Leia-se educação. Educação forte. E não existe nenhum país do mundo que só trabalhe educação. Não existe. Nenhum. Todos também têm repressão. Tem que combinar repressão com educação. Mas as duas coisas têm que funcionar. No momento, o nosso desequilíbrio é que a Lava Jato só é repressão. Então, está desequilibrado, precisa de educação. Não existe país do mundo só com educação. Todos punem. Que chega um limite, se você ultrapassou o limite, passa da barreira, eu preciso te punir. Não há como, tenho que te punir. Então, em síntese, essa combinação é o futuro nosso. Indiscutivelmente. Pode não ser amanhã, pode não ser em 2020, pode não ser em 2030, mas a racionalidade, a prudência, o equilíbrio, o que se pensa de futuro do Brasil, tem que caminhar neste sentido, de combinar repressão dentro do Estado de Direito, mais educação de alta qualidade para todos. E não adianta eu dar educação só para um grupo da sociedade. Só um grupo da sociedade é educada. Não, não adianta. Mas não adianta eu educar um grupo da sociedade e não educá-la em ética. Porque todos esses bandidos que estão envolvidos na Lava Jato tem tudo curso superior. Todo mundo fez faculdade. Todo mundo fez faculdade. E tem tudo curso superior. E tem títulos, livros. Mas é tudo bandido. Ou seja, não adianta você ter um título superior, um curso superior, sem ter feito ética. Então, a ética tem que ir para todo mundo. De baixo em cima, todas as classes, rico, pobre, todo mundo tem que ter ética. E a ética tem que formar um padrão médio. Esse padrão médio tem que ser seguido por todos. Do contrário, não dá para construir um Brasil, um país de maneira sustentável. Quanto mais falta de ética, mais instabilidade, mais violência, mais tragédias.
E as tragédias todas que estamos vivendo, elas hoje seguem uma sequência bem estudada, que é a seguinte: tudo começa com crises. E nós vivemos várias crises: ética, política, econômica, financeira, orçamentária, tudo que você imaginar a gente vive. Tudo começa com crises. Em seguida começa o caos. Em alguns setores vão ficando caóticos. O caótico significa aquilo ainda existe, porém já não funciona bem. Pega o serviço público. Em vários setores continua funcionando, mas não funciona bem. O judiciário, para citar um exemplo, para não ir longe, o judiciário hoje é um serviço público caótico. Porque um serviço público que tem 120 milhões de processos lá aguardando julgamento, já está caótico. Já está caótico. Por falta de meios, por falta de juízes, por falta de tecnologia, por falta de um mundo de coisas, por falta de alternativas de resolução de conflitos, como mediação, falta tudo. Então, caótico. Mas não para aí. Então você tem, vamos lá, na ordem, crises, depois o caótico, depois o colapso. O colapso se dá quando o serviço, aquele serviço não existe mais. Cessou, parou. Se você pegar hoje o Rio de Janeiro, você vê o Rio de Janeiro hoje, já é colapso em muitos setores, não existe mais. Por exemplo, perícias técnicas do Rio de Janeiro, já fechou, não estão fazendo mais. Investigações, várias, não investiga mais, está tudo parado. E assim, os serviços públicos vão parando. Remédios para os hospitais, não vai mais. Salário para os funcionários, não, para muitos já não está indo mais. Então vai atrasado, etc. Isso vai chegando ao colapso, E os colapsos sempre nos lembram da imagem fantástica que Diamond faz da Ilha de Páscoa. Não existe nada mais expressivo para a humanidade, para pensar, do que o que aconteceu com a Ilha de Páscoa. Ilha de Páscoa é uma ilhotinha aqui no Pacífico, fica na linha de Valparaíso, no Chile, pertence ao Chile, está a 3.700 quilômetros de Valparaíso, no Chile. Essa ilha se acabou. Tinha 12 clãs orientais que ocuparam, tinha uma grande população, e eles começaram a destruir tudo, destruíram todas as árvores, destruíram os rios, destruíram a água potável, destruíram tudo, só sobraram 5.000 habitantes, esquálidos, magérrimos, sem alimentação, não tem mais peixe para pescar, não tem mais fruto de árvore para comer, não tem mais nada da natureza que eles possam aproveitar. Acabou. Colapsou. É uma ilha colapsada. E este modelo hoje, nós temos que prestar muita atenção, porque nossa realidade está mais indo para a Ilha de Páscoa do que para a Escandinávia. Nós não estamos nos rumando para a Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca. Nós estamos nos rumando para a Ilha de Páscoa. Você vê que a devastação mundial, o campeão somos nós. Ninguém mais corta árvores e a natureza e rompe rios. Vai pescar no Rio Tietê. Vê o que você vai pegar lá no Rio Tietê. Vai pegar sapatão, vai pegar sapato, tijolo, pedra. Você não pega mais peixe. Nós estamos destruindo tudo. Então, estamos, indo mais para a Ilha de Páscoa do que para a Escandinávia, que está recuperando seus rios, e os rios estão todos ficando aproveitáveis, e os rios começaram a dar peixe outra vez. O Tamisa voltou a dar peixe. Então, você vê o seguinte, essa é uma questão ética. Respeitar a natureza é uma questão ética. E respeitar a natureza é o ponto de partida para você colapsar a sociedade. E aí a quarta etapa. Primeira etapa, crises contínuas, constantes. 2, caos. 3, colapso. 4, explosão social. Aí a vida ficou impossibilitada de se viver. Então, quando a vida ficou impossível, então, o povo desempregado, povo esfomeado, e filhos que estão passando fome, pais desesperados, empresários que perderam o negócio, empresários endividados, falências sequenciais, uma puxando a outra. Isso é absoluto caos e colapso total. O povo vai para a rua. E vai repetir 1789. E eles vão cortar o pescoço do rei. Novos reis, Luís XVI, terão seus pescoços cortados. Se nós deixarmos, a coisa vai chegar a esse ponto. A questão toda é que se nós vamos deixar ou não vamos deixar. Nós vamos fazer algo para impedir,
ou não vamos fazer algo para impedir? Isto é importante nós tomarmos uma decisão. Isso é uma decisão ética. Acima de tudo, é uma decisão ética. O que nós queremos fazer com o nosso país? Fantástico, descrito por Pero Vaz de Caminha na sua carta de 1º de maio de 1500, com aquela descrição belíssima, toda rebuscada, né? Barroca. Que beleza, que árvores, que rios, tudo, que povo, que maravilha, gente pelada, que coisa mais linda. Isso tudo está se acabando. E a corrupção está nos levando 600 milhões por dia. Por dia. Eu trago as fontes dessa informação no meu livro. E digo de onde eu tirei isso. Então, em síntese, queremos isso para todos nós? E se eu olho o ângulo da magistratura, eu vejo o ângulo da magistratura como juízes preparados, juízes esforçados, juízes que querem mudar esse negócio aqui, mudar o país, mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitos juízes com muitos problemas. Eu cito Gilmar Mendes sempre porque ele é o paradigma, claro. Fica fácil de você exemplificar citando Gilmar Mendes. Mas não é o único. A Odebrecht fez 77 delações. Delas, só conhecemos 52. Todos aqueles vídeos que nós vimos da Odebrecht, ali só são 52 delações. 25 estão na gaveta. 25 estão arquivadas. Não pode publicar, por enquanto. Nessas 25, tem muita coisa de juízes, de promotores. E aí, meu caro, quando a própria magistratura é questionada, fica difícil, porque é a magistratura que controla os demais poderes. No Estado e no sistema de check and balances, de que freios e contrapesos, de que todos os poderes se controlam, a magistratura tem que controlar os demais poderes. Controla os atos do executivo e controla os atos do legislativo. E julga inconstitucional ou não, ou inconstitucional, os atos do legislativo. Mas se o fiscal máximo, que é o juiz, particularmente do Supremo, fiscal máximo, se ele está com problemas, naturalmente, o sistema apodreceu. O sistema ficou podre. E no Brasil hoje, por falta de ética, tranquilamente, você pode falar sistema podre. Como eu digo no livro, sistema político empresarial corrupto podre. É o caso. Atingimos este nível. Como que a gente descobriu tudo isso? Foi preciso vir o Mensalão primeiro. E o Mensalão logo passou. Condenou alguns e foi embora o Mensalão. Mas aí foi preciso vir a Lava Jato. Quando veio a Lava Jato, a metáfora que eu estou usando nas minhas palestras, que a Lava Jato é como aquela britadeira do cara na rua. Sabe a britadeira que fura asfalto? Aquela máquina que fica furando asfalto, que faz um barulho desgraçado no nosso ouvido. Brrr. A Lava Jato é isso. Só que a Lava Jato foi na horizontal, furou a cortina de cimento que protegia na impunidade o sistema corrupto. A Lava Jato furou, depois começou a rasgar esse cimento. Ao rasgar o cimento, se depara com um panelão. E o panelão tira a tampa. Tirou a tampa, Teoriza Vasque dizia, cada pena sai uma galinha. Você puxa uma pena, sai uma galinha. Tá? Este é o fenômeno. Esta é a metáfora para compreender o que fez a Lava Jato. A Lava Jato descobriu a absoluta falta de ética em todos esses comportamentos. Dos empresários inescrupulosos, dos políticos inescrupulosos, e, vez por outra, de um ou outro juiz que está com déficit também de ética. Alguns nomes já foram citados. Já tem nomes na praça. De juiz do STJ. Mas já se fala em nomes também do Supremo. Quando você vê, por exemplo, agora dessa semana, quando você vê nesses áudios gravados pelos irmãos canalhas da JBS, são os podres, são os bandidos bandidagem profissional, esses caras. Mas você vê o vídeo dele, e nesses vídeos gravando o Aécio, outro bandidaço da nação brasileira, gravando o Aécio, e o Aécio ligando para o Gilmar. Gilmar, liga para o senador Flecha Ribeiro
para o senador votar com a gente aqui, temos um projeto e tudo e tal. O conteúdo em si não era escandaloso, não era corrupção, não se pedia corrupção. Mas o Gilmar diz, prontamente, senador, ligo agora. Para o que está fazendo, devia estar estudando um processo, eu imagino, para o que está fazendo, para atender como um garoto de recado e anciliar do senador, para ligar para o senador. O senador Aécio quer que você vote nesse sentido. Nesse projeto era a lei do abuso de autoridade, e aparentemente não tinha um conteúdo de corrupção. Mas o Gilmar Mendes cumprisse esse papel de secretário do senador, você vê aí o quê? Um nível de promiscuidade na relação entre eles, tão estrondoso e tão degenerado, que o senador não mais se assusta em pedir para o ministro ligar para um amigo. E ele para o que está fazendo, daria para ter dado um voto nesse período, nesse tempo, seria um processo a menos do Supremo. Mas não, está ligando para o senador, a pedido do outro senador. Pois isso não pode. Isso não pode. Você não pode fazer isso. Essas coisas não podem acontecer. Numa república decente, isso não acontece. Numa república decente, Gilmar Mendes estaria na rua no dia seguinte. De mil maneiras. Na nossa forma. Pelo impeachment, por exemplo. Então, em síntese, dando exemplos concretos, falando de coisas concretas, as coisas ficam todas mais assimiláveis. Aí eu poderia estar só falando teoricamente, mas é preciso exemplificar tudo, porque aí você se põe ao lado da realidade. Então, tua observação e, eventualmente, tua avaliação fica mais fácil quando eu te ponho a realidade na tua cara. Eu vou te mostrar a realidade. E a realidade é essa que nós estamos vivendo. Isso significa que é um sistema. Não é um problema do Aécio, não é um problema do Temer, do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, do Collor, do Sarney. Não é um problema individual deles. Também é um problema individual deles, por falta de caráter. Mas, sobretudo, o problema é sistema. E que é o sistema? Quando você tem um sistema aético, você muda de patamar. Capítulo 3º do meu livro. Já estou contando tudo do meu livro, daqui a pouco ninguém vai mais comprar, né? Porque eu estou contando tudo. Estou falando tudo. Mas você muda de patamar. E nós já atingimos outro nível. Outro nível. Eu digo do capítulo 3º. O Brasil não é só um país corrupto. Não é só um país corrupto. Por quê? Vamos lá. Corruptos, vários países são. Todos são. Os melhores países com a nota mais alta do mundo, Suécia, Dinamarca e Finlândia, todos empatados sempre, a nota deles é 90. Se você tem nota 90, tem 10% aí de problemas nessa sociedade. A nossa nota é 40. Então, nós temos 60% de problemas na sociedade. Tá? Mas Suécia também é corrupta, só que é 10%. No entanto, qual é a diferença de Suécia, Finlândia, etc., para o Brasil? A diferença é que eles são só um país corrupto, com pouca corrupção e com muito controle. Nós somos um país corrupto e cleptocrata. Nós mudamos de patamar. Cleptocracia, kleptos vem do grego, significa ladrão. Cracia, governo, poder. Logo, nós temos um governo de ladrões, comandado por empresários inescrupulosos. Isso é uma cleptocracia. E na cleptocracia, o que distingue uma cleptocracia de um país corrupto? Na cleptocracia, todas as instituições, todas que estão programadas para fazer o controle da corrupção, todas acobertam a corrupção. Todas ajudam, apoiam a corrupção de alguma maneira. Pelo menos, as instituições foram programadas para isso. Se depois, na prática, acaba dando alguns desvios, tipo o mensalão, em que Joaquim Barbosa foi nomeado pelo Lula. Esperava-se de Joaquim Barbosa um determinado comportamento. E ele disse, não senhor, meu comportamento é outro, nós vamos tacar pena em todo mundo. Bom, então, se o que está programado para acobertar a corrupção faz diferente,
é porque juízes éticos, juízes independentes, quiseram fazer diferente. A programação é para cobertar. Não fosse isso, por que os ministros do Supremo são indicados politicamente? Essa indicação política não tem outro sentido que não seja você me dever favor porque eu te escolhi. E se eu te escolhi politicamente, você é objeto da minha escolha, você me deve favor. Pode me pagar este favor de 1000 maneiras. Por exemplo, me mandando uma garrafa de vinho no Natal. É uma maneira elegante. Uma garrafa de vinho não é corrupção, de agradecimento. Mas você pode pagar de outras maneiras. Por exemplo, me dê um voto favorável num problema que está me complicando minha vida. Então, este sistema de indicação de ministros está completamente equivocado numa cleptocracia. Aí você diz, professor, mas é o mesmo nos Estados Unidos? E dos Estados Unidos é o mesmo discutido na Constituinte deles de 1787. É verdade. Tudo vem de 1787, a Constituinte americana. É verdade. Só que o nível institucional dos Estados Unidos não permite chamar os Estados Unidos de cleptocracia. Que as instituições funcionam. Não tão bem. Dos ricos é um dos mais corruptos, os Estados Unidos. Dos ricos, dos civilizados, é um dos mais corruptos. Mas funcionam as instituições. Agora, você pega este instituto da indicação política, leva para uma cleptocracia, você está perdido. Você está perdido. Nós não estamos muito distantes da Venezuela, em que os membros da Corte Suprema foram nomeados todos pelo Maduro e pelo Chávez, recentemente. Então, em síntese, somos diferentes, claro. Também, Venezuela é uma coisa já colapso total. O país colapsou totalmente. A gente ainda, em vários momentos, em vários setores, estamos no caos. Não chegou no colapso. Há uns níveis diferentes. Só que a indicação política não é tão distinta. Né? E isso é coisa de quinto mundo. No atual momento, é coisa de quinto mundo. E a pergunta é, e nós vamos querer continuar com uma justiça de quinto mundo do Supremo? Eu penso que não. Eu penso que nós, nova sociedade, nós queremos coisas diferentes. Nós queremos mudanças. Nós queremos mudar. E há meios de se mudar. Há critérios de se mudar. Nos meus vídeos diários, eu tenho abordado esse tema de escolha dos ministros do Supremo. Eu fiquei agora 1 mês na Complutense, em Madrid, nós ficamos lá só debatendo esses temas todos, de corrupção, e tudo foi para escrever este livro. Fiquei lá 1 mês, depois fiquei mais 2, um pouco em Barcelona e tal, em outros lugares. Mas, suma, nós discutimos muito isso. E do debate, bem salutar, nasceram ideias incríveis. Uma delas, abre uma vaga no Supremo, abre-se inscrição. Todo mundo que preenche os requisitos constitucionais pode se inscrever. Então, se inscreveram 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Nós somos o país dos juristas, muitos juristas vão se apresentar para uma vaga no Supremo. Disso tudo, tinha que extrair 6 nomes que o próprio Supremo tinha que extrair. Fazendo o quê? Vários encontros, buscar meritocracia. Quanto que escreveu, quem é a pessoa, tem méritos, blá, 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 blá. O Supremo tira 6 nomes e manda para o Congresso. Tem que validar o nome democraticamente. O Congresso tem que dizer sim. E o Congresso vai vasculhar a tua vida. E o povo vai manifestar na internet. E vai contar tudo que sabe sobre você. Aí, você, no Congresso, tira. Sobraram 5 nomes. Dos que sobram, sorteio e o cara é ministro. Por quê? Se todos são aptos para serem ministros por causa dos filtros, se todos são aptos, qualquer um pode ser ministro. Sorteia o ministro do Supremo ao próximo ministro, sorteado. Não precisa uma indicação política. Tira da indicação política. Então, são 1000 maneiras de melhorar as instituições. O que eu quero? O que eu estou falando? Estou falando que nós temos que mexer nas instituições brasileiras. Se não mexer nas instituições, nós continuaremos sendo cleptocracia, que é corrupção mais instituições degeneradas. Nada mais. A cleptocracia é isso. É corrupto, mas aí corrupto todo mundo tem. Mais instituições generadas, isso nós temos. Então, essa é a grande diferença de um para o outro. Pois bem, estamos então passeando, estamos fazendo uma viagem por toda essa parte ética, por toda essa realidade brasileira,
trago, então, momentos da realidade para você ficar mais perto do que eu estou falando e para que você compreenda bem o que eu quero transmitir. E é bem por aí. E essa viagem a gente pode prosseguir. Essa é uma viagem que hoje no Brasil a gente faz em 1 hora, 2 horas, 10 horas, 2 dias, 5 dias. Podemos falar 5 dias sem parar de tudo isso, sobre a questão ética, a falta de ética, a nossa base ética tão corroída, tão dilapidada nesse instante no nosso país. Claro, você pode dizer, professor, não, mas a população brasileira também tem problemas éticos. Tem, é verdade, todos têm problemas éticos. Só que, quando você é um dirigente da nação e manobra um orçamento de 5 trilhões, você tem muito mais responsabilidade do que o porteiro do prédio. Ele também pode ser aético, mas ele é o porteiro do prédio. Se ele faz uma coisa errada, não vai prejudicar milhões de pessoas. Mas um dirigente da nação, se faz uma barbaridade de um erro, você vai prejudicar milhões de pessoas. Porque você não vai respeitar políticas públicas que pudessem aí estar cumprindo o papel do Estado na educação, saúde, segurança e justiça. Então você está deixando matar gente por falta de segurança. Você está deixando matar gente em hospital por falta de médico. Então é sério. A responsabilidade ética dos dirigentes é muito mais séria. É muito mais séria. Esta responsabilidade é que eu abordei aqui no livro. Eu não abordei o problema ético da população brasileira. Até porque a gente fala do jeitinho brasileiro. Cuidado com o adjetivo. Jeitinho, não existe país do mundo que não tem jeitinho. Não há país do mundo que o povo não tenha jeitinho. Se há um jeito de fazer duro, lei, legal, e há um jeito mais fácil, o cérebro humano, em qualquer ponto do planeta, que é o jeito mais fácil de fazer. Se eu posso fazer por fora, eu deixo de fazer por dentro. Só que a diferença é que o jeitinho brasileiro normalmente fica impune. Essa é a diferença. Em outros lugares, é punido. Vocês acompanharam agora há poucos dias um deputado na Suécia ou Dinamarca, um dos dois países, um deputado que desviou R$3.000 da sua cota de viagens públicas, que todo deputado, nesses países, ou é Suécia ou é Dinamarca, tem uma cota, você pode usar trem para ir para o parlamento no dia da votação. Existe um bilhete público. E esses bilhetes públicos vão te dando umas milhas. Você vai ganhando milhas. Você está usando o dinheiro público para ir para o parlamento para votar. Legal? E eles te dão esse bilhete, e de volta, de trem ou avião, você vai ganhando milhas. Não é que um deputado pegou as milhas e converteu numa passagem para um membro da família e custava R$3.000. E esse cara teve que vir a público, pedir desculpas, dizer que nunca mais fará isso e que ele desobedeceu às normas internas do parlamento, que as normas dizem que não pode fazer isto, e etc. e tal, para não perder o cargo. Ele passou por uma humilhação tremenda. Total do desvio dele, R$3.000. O que ele usou? Milhas que ele conquistou ao longo das viagens e deu para uma família. Não pode. Não pode. É sua. Ou você devolve para o Estado. É sua do Estado, não é da tua família. Então, isso é uma demonstração ética, um nível ético, de exigência ética, que é um sonho de consumo para todos nós. Oxalá, um dia chegaremos lá. Deveremos chegar. Deveremos chegar. Pode demorar 100 anos, 200 anos, um dia a gente chega lá. Suécia, no século XIX, era um dos países mais corruptos do planeta. Suécia. Hoje, um exemplo de ética. Era o país mais corrupto do planeta. Melhorou em 30 anos, melhorou tudo. Tudo melhora. Tudo melhora. Por isso que a gente tem que ter esperanças de que o humano ele é melhorável. Um pouco de Rousseau, a ideia de Rousseau, o humano é perfectível, é aperfeiçoamento. Um pouco da ilusão de Rousseau, um pouco da ilusão. Mas melhora sim. A questão é que nós melhoramos. Tudo depende do conjunto da educação que nós recebemos e do conjunto da sociedade em que vivemos e da eficácia da justiça que nós temos. Se tudo funcionar, nós mudamos nosso comportamento. Mas sempre o ideal não é mudar só o comportamento.
O ideal ético é mudar atitude. Qual é a diferença de você, na tua vida, mudar um comportamento e mudar uma atitude? Onde é que está a diferença? É o seguinte, vou te dar um exemplo, e você vai captar na hora. Você olha ali uma placa, você está dirigindo na Paulista. Tem ali uma placa, 50 por hora. Ao lado da placa está um guarda. Você estava 100. Ao ver a placa e o guarda, naturalmente você muda de comportamento. Você reduz sua velocidade. Porque você não quer ser multado. Ninguém gosta de ser multado. Ninguém gosta de ser censurado. Ninguém. Você reduz, passa a 50, você mudou o comportamento. Mas o ideal de uma nação próspera é você mudar de atitude. Como é que se dá a mudança de atitude? Você vê a placa de 50 por hora, não tem guarda nenhum, e você está a 70, 80, quando se aproxima e vê a placa, você reduz para 50. Porque você introjetou aquilo como norma, e você sabe que aquela placa, por dizer 50, é porque tem uma razão para estar ali. Provavelmente tem uma escola, e cruzam crianças, provavelmente. Você então internaliza aquela regra, vê a placa 50, observa, 50. Não precisa de guarda. Não precisa ter medo de multa. Você faz isso porque é uma regra de convivência civilizada. Isso é o que? Internalizar uma regra ética. E isso significa o quê? Mudar de atitude. Então, nós só podemos esperar bons frutos de Odebrecht, JBS, etc., ou desses caciques todos podres que nós temos no Brasil, só podemos esperar alguma coisa saudável no dia que eles, além de mudarem de comportamento, porque nem isso eles estão fazendo, estamos em plena Lava Jato, e em março a SUNEV está pedindo 2 milhões de propina para o cara. Então nem mudou o comportamento, continua com os mesmos comportamentos nefastos. Mas, assim, nós esperamos deles não só mudança de comportamento, como mudança de atitude. Claro, isto não é coisa para uma geração. Mas se não começar hoje, só daqui 50 anos que nós vamos começar. Por que não começar agora? Mudar a tua atitude, mudar teu jeito de se comportar. Sobretudo, agentes públicos, mudar o jeito de governar, ser mais transparente, prestar mais contas para a população. Hoje tem 1000 meios eletrônicos de você prestar contas do que você está fazendo. Por que não já começar agora? É isso que hoje a gente sente na sociedade, já esperando por essas coisas. Então, quem se apresenta como ético hoje, agente público ético, hoje está levando uma vantagem imensa. Imensa. Por quê? Porque é bem o que a população está querendo. A população quer o tal do gestor, ela está adorando a palavra gestor, e gestor ético. Que maravilha. Pronto, encontramos o cara que vai gerir bem e que é ético. Hoje, então, a crise é tão profunda que o cara hoje nem diz mais que é um político, nem precisa mais dizer, eu sou um político. Basta dizer, eu sou um gestor. A crise está tão profunda, nós estamos tão carentes dessas novas lideranças, que não é difícil hoje um gestor, um pessoal ético, ocupar espaços públicos daqui para frente. É de se supor que isso vai acontecer. Vamos ver. Mas isso tem um entrave. Acontecer isso no Brasil e ter mais juízes éticos, mais gestores éticos, homens públicos éticos, no que toca aos homens públicos éticos, tem um entrave. O entrave é que o cara não assume o poder por ele mesmo. Aqui não é ditadura. Nós vivemos uma democracia. Venal, mas é democracia. Venal, mas é democracia. Aí depende do eleitor. E agora vem uma responsabilidade coletiva nossa. Aí vem a nossa ética. Em quem nós vamos votar. Porque se a gente quer que continue tudo como está, continue votando no Renan Calheiros. Se quer mudança, Renan Calheiros não pode ser reeleito. Que é o tipo Renan Calheiros, não ele especificamente, o tipo dele. Renan, Jucá, Gedel, Cunha, Dilma, Lula, Aécio, Serra, Alckmin. Você não pode mais repetir esses caras. Está tudo envolvido com a Lava Jato. Tudo com problema de corrupção. Então, você não pode mais repetir. Aí é um problema ético coletivo nosso. E vamos exercer esse nosso dever? Ou não vamos exercer esse nosso dever? Em 2018.
Até porque, em 2018, nós vamos ter 4 tipos de votos. E esses 4 tipos de votos, é muito importante que você saiba quais são eles. Notem que eu não estou falando tipos de eleitores. Estou falando tipos de votos. Porque o cérebro humano vem do cérebro humano. Nós vamos ter um tipo de voto em 2018 que se chama serotonina. Isso eu aprendi na Espanha, com neurocientistas da Espanha. O que é o voto serotonina? Serotonina é este hormônio que nós temos, o hormônio da alegria, do prazer, da satisfação, e também do agradecimento e das recompensas. É o mesmo hormônio. Como é que funciona o cérebro deste eleitor? O cérebro dele funciona da seguinte maneira. Se eu me comportei de um determinado modo, e me comportando assim eu tive algumas recompensas maravilhosas, meu cérebro registra que se eu me comportar de outra vez da mesma maneira, que eu vou ter as mesmas recompensas. Está tudo no seu cérebro. Isso no mundo inteiro tem o voto serotonina. Então vamos lá. Se um político assume o poder e te coloca comida no teu prato, te dá a Bolsa Família, te permite comprar uma geladeirinha branca, te permite comprar um fogãozinho branco, te permite comprar uma motocicleta em 30 vezes, um carrinho em 79 vezes, te permite um FIES e te permite estudar. E de 11 milhões de pessoas com curso universitário no Brasil, pula para 17 milhões hoje, por causa do FIES. Se você recebeu tudo isso, o que é que teu cérebro registrou? Teu cérebro registrou. Se eu me comportar da mesma maneira que eu me comportei antes, eu vou receber todos esses favores outra vez. E então, quem é o destinatário natural deste voto serotonina para 2018? Destinatário natural é o Lula. Só ele? Não. Não. Pega Paulo Maluf. Pega Paulo Maluf. O homem recebeu 258 mil votos em 2014. Como é que pode? O cara que em todos os outdoors da Suíça em 2014, todos, tinha foto do Maluf. Você pensa que é propaganda eleitoral? Não. Não era. Não cometa corrupção. Eis um exemplo de corrupto mundial. A foto do Maluf. Em todos os outdoors da Suíça em 2014. Enquanto a Suíça elegia o cara como corrupto mundial, nós no Brasil, 258 mil brasileiros, votava nele para deputado federal. E quem votou nele para deputado federal? Classes A, B, C, D e E. Todas as classes. Como é que Maluf consegue ser reeleito? Se do ponto de vista ético, é um nada, é um crápula. Por quê? Serotonina. Votam nele por agradecimento. Alguma coisa ficou de agradecimento na cabeça das pessoas e ainda são gratas e agradecidas ao que ele fez um dia. E a cabeça do voto serotonina quase não enxerga a corrupção. Você pode falar que o cara é o mais corrupto do mundo. Serotonina é serotonina. Podemos fazer um intervalo ou também podemos terminar mais cedo. Também. Né? Porque daqui a pouco nós já vamos abrir para as perguntas. Só quero explicar esse bloquinho. Perfeito. Eu já sei que a Márcia está com um monte de perguntas, ela já me disse que quer fazer perguntas. Que a gente começa a bater bola daqui para frente. Perfeito. Né? Perfeito. A gente consegue terminar um pouquinho mais cedo. Porque eu tenho um compromisso meio-dia e meia. Outro compromisso. Voto serotonina para 2018. Gente, isso tudo é o capítulo 14 aqui do livro, viu? Estou te dando os capítulos. Daqui a pouco você vai achar... O exagero está falando do livro toda hora, né? Mas não vejam isso como propaganda, evidentemente. Eu não estou fazendo propaganda do livro. Até porque eu estou dizendo para vocês, leiam o livro. Eu não estou dizendo para vocês comprar. Leiam o livro. Claro que para ler existe um ato precedente, né? Mas tudo bem. O segundo voto em 2018, absolutamente inevitável, é o voto Marina. Marina teve 22 milhões de votos em 2010, teve 20 milhões de votos em 2014.
Quem vota 2 vezes numa pessoa tende a fidelizar. Tende. Logo, Marina vai ter a cota dela. Quanto? Ninguém sabe. Pode ser 10 milhões, 12 milhões, 18, 20, 25 milhões. Ninguém sabe. Da mesma maneira, voto serotonina. Ninguém sabe. Quanto que vai ser voto serotonina? Ninguém sabe. Terceiro voto em 2018 é completamente diferente de tudo que nós já vimos em eleições. É o novo, diferente. É um voto que no meu livro eu chamo de voto toxina. Voto toxina é o voto enraivecido. É o voto embrutecido, do cara irado, do cara indignado, do cara ressentido. Ele está muito, muito, muito bravo com a vida. Porque está desempregado, porque está endividado, porque é um desempresário. As coisas não foram bem para ele. Quanto mais o país se degringola na corrupção, mais a cabeça deste eleitor fica pronto para um tipo de discurso. O cérebro do toxina é um cérebro abertíssimo para discursos bem demagogos. Mas precisa ser bem demagogo. Não pode ser meio demagogo. Tem que ser discursos assim, bem esculachantes. Por quê? Como é que funciona esse cérebro? Ele pergunta assim, este tipo de eleitor, de voto. Ele pergunta assim, quem é candidato aí? A, B, C, D. Quem é que vai chutar o pau da barraca? Quem vai derrubar o circo? Eu quero votar neste cara porque é o único que está à altura da minha indignação. Eu estou muito indignado, estou muito puto, estou bravo, meu filho está passando fome, meus filhos não vão mais para a escola. Eu quero votar no cara que vai derrubar o circo. E, evidentemente, por enquanto, quem está fazendo esse discurso é o Bolsonaro. E ele está conseguindo entrar nesses cérebros que estão prontos para ser colhido. É um fruto maduro, só colher, chegar e colher. Quem colher mais, vai levar mais. Trump soube usar isso muito bem nos Estados Unidos. Com este voto toxina, Trump foi eleito. No Brexit do Reino Unido, foi a mesma coisa, foi um voto toxina. Agora, Le Pen levou 1/3 dos votos na França. Perdeu, mas levou 1/3 dos votos na França. É o mesmo voto. Logo, o fenômeno é mundial. O fenômeno é mundial, não é só brasileiro. Porém, no Brasil é a primeira eleição, que nós vamos ter uma divergência entre partido A e partido B, e o terceiro por fora, correndo por fora, que é o voto toxina, por fora. Esse voto existe. Quarto lugar é o voto que eu sustento no livro, é o voto faxina. Voto faxina é não voto mais incorrupto. Acabou. Não voto mais incorrupto. Vou faxinar corrupto. Só que esse voto tem uma obrigação por detrás. Porque faxinar o corrupto é um gozo, na linguagem de Lacan, perfeito, vai legal. Porém, ao mesmo tempo que é um gozo, é uma responsabilidade, porque eu preciso colocar o novo. Eu tenho que eleger algo diferente, não posso votar outro cacique. Eu não posso dizer, não, deixa de votar em Renan, vou votar no Jucá. Meu caro, teu voto, você não está faxinando coisa nenhuma. Você está só trocando 6 por meia dúzia. Então, em síntese, o voto faxina deve ser um voto forte em 2018. Vamos faxinar corruptos. Manda embora. Só que nós precisamos de novas lideranças. É preciso que surjam novas lideranças para que você vote com prazer. O último voto prazeroso do planeta foi em Obama em 2008. Foi o último voto prazeroso, feliz. O cara deu voto no Obama convicto de que o mundo iria mudar. Já o Obama 2012 não foi mais um voto tão prazeroso. O último voto foi 2008, Obama. A primeira eleição do Obama. Ali foi um voto maravilhoso. O povo votou de prazer, de satisfação. Este eu confio, este eu acredito, esse cara vai mudar, esse cara vai fazer. Aí foi um voto gostoso. Nós, no Brasil, há muitos anos, a gente não dá nenhum voto de gozo. A gente dá o menos ruim, sempre. Quem é o menos ruim que está aí? Você vai no menos ruim. Tá? Então, esse é um problema para nós. Está na hora de surgir gente nova, novas lideranças, que nos dê prazer em votar, que nos dê confiança de votar, nos dê confiança de que ele vai entregar um bom produto para a população e que não vai pensar no bolso dele. Então, esse é o momento que nós vivemos, essa encruzilhada desse instante.
essa encruzilhada. No Legislativo, para 2018, não vai ser tão complexo, tão difícil, porque no Legislativo deverão aparecer muita gente para o Legislativo. Gente nova, gente diferente. Para o Executivo é complexo. Porque o Executivo, a presidência, é tudo já é manobrado pelos partidos. Você não dá espaço para gente jovem. Não tem espaço. Então, para o Executivo deve surgir nomes antigos. E aí, meu caro, nós vamos ficar num dilema desgraçado. Aí muita gente diz, eu vou votar em branco. Branco? Tá bom. Você vota em branco e nulo, se der 51% de branco e nulo, qual é a consequência do branco e nulo de 51%? Nova eleição. Então vamos votar. E quem são os candidatos? Os mesmos. Então não adianta também. Ou seja, não é a hora de branco e nulo nem de abstenção, é hora de eleger novas lideranças. Buscar novas lideranças comprometidas com combate à corrupção, combate às desigualdades e combate à injustiça. Aí sim, aí podemos arrumar a nossa nau. E é uma nau hoje que está empinada, bateu já no iceberg, tanto quanto o Titanic naquela noite de 11 de abril de 1912, já bateu no iceberg e o Brasil está assim. O navio chamado Brasil está aqui. Tanto pode afundar, quanto pode arrumar. Tudo depende do que vai acontecer daqui até as eleições. Do que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Lava Jato vai prosseguir? Eu penso que sim. Eu apoio a Lava Jato, vírgula, dentro da lei. Eu apoio a Lava Jato. Então deve prosseguir. Vai punir alguns, vai mandar alguns para a cadeia? Perfeito, acho que sim. Alguns vão para a cadeia, aí, pá, tudo bem. Mas muitos vão ficar ainda, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de pegar todo mundo até 2018. Meu caro, se não vai dar tempo de pegar, o nome deles vem para cá, vem para a lista. O que nós vamos fazer com esses nomes? Nós vamos fascinar esses caras. Nós temos que fascinar esses caras. Ou não temos nenhum princípio ético? Não é possível. Então, esta ética vai nos exigir agora nós cuidarmos do destino desse país, finalmente. Como é a geração? Nós somos 26 gerações até hoje. Nós somos a 26ª geração. É a mais informada de todos os tempos. Nenhuma geração anterior foi tão informada como nós. Todo mundo está com o celular na mão. Todo mundo está vendo os vídeos. E os vídeos de corrupção, como nós sabemos no Brasil, é igual Netflix, é tudo por temporada. Já foi uma temporada Odebrecht. Daqui a pouco vem a temporada, já veio a temporada JBS agora. Aí vem a segunda temporada Odebrecht, que são aquelas 25 que estão na gaveta. A gente vai ver. Depois vem Camargo Corrêa, vem vindo mais 40, André de Gutierrez mais 20, o AS vem vindo mais 20. Então, tem várias temporadas programadas. Tá? Não tem fim, não. Mas, em síntese, eis o tema. Vamos assumir nossa responsabilidade? Ou não vamos assumir nossa responsabilidade? Ética. Esse é o tema. Esse é o questionamento para 2018. É nesta encruzilhada que nós estamos. Porque se a gente não tomar providências, o barco vai embora. Se eleger um tipo Collor de Mello, o barco afundou. Acabou. Não dá mais 4 anos de crise e tudo, a gente afunda. Não resiste mais. Tá? O povo sai para a rua, aí sai quebrando tudo. Alguns pescoços aí de Luís XVI podem ir embora, corta o pescoço de alguns políticos e tal. Mas isso, que futuro vai ter cortando o pescoço das pessoas? Eu não vejo que o caminho seja esse. Não é por aí. A gente tem que botar. Agora, só para fechar aqui, cuidado com aquela... Isso aqui não é metáfora, isso aqui é verdadeiro. Naquela fatídica noite de 11 de abril de 1912, quando o Titanic afundava, lá no 7º deck, uma orquestra estava tocando. Mesmo embicado o navio, a orquestra continuava tocando. E muita gente estava bailando. Como se nada estivesse acontecendo. E, evidentemente, daí 5 minutos, estava todo mundo morto. Ou seja, o que eu quero dizer? Nós não podemos bailar num momento de crise aguda como este em relação ao Brasil. Você tem que tomar suas atitudes de mudanças desse país. Até porque é a 10ª economia do mundo. Eu adoro os paraguaios, tenho muitos amigos paraguaios, e vou ao Paraguai, adoro lá. Mas convenhamos, se o Paraguai fizer um grande esforço ético e tudo e tal, na economia, eles são 5% do nosso PIB. O que o Paraguai pode fazer em termos mundiais? Coitados, são pequenininhos. O Brasil é 10ª economia? No instantinho você bota o bonde no trilho. Honestidade. Corta essa roubalheira desses empresários inescrupulosos que vivem mamando nas tetas do governo. Corta esse povo aí que vive canalha.
Vai trabalhar, meu filho, vai competir no mercado, capitalismo para você. Mas capitalismo, capitalismo. Não é essa pouca vergonha do capitalismo brasileiro. Isso é pouca vergonha. É? Vai competir, meu filho. Se tem um bom produto, ganha o mercado, é teu. Então, é isto que a gente precisa. E quem é esse cara? Quem é o cara? Cadê esse cara? A Márcia sabe onde é que está esse cara? A nova liderança? O Luiz Stefanini sabe onde é que está essa nova liderança? Cadê esse cara para a gente votar? Todas as vezes que eu falo esse tema, a pergunta, professor, então quem você vai votar para a presidência? Eu ainda não tenho. Não tenho ninguém. Ah, o Dória, bababá. O Dória está começando. Vamos ver o que o Dória vai fazer. No marketing, já ganhou. Mas marketing é marketing. E cuidar de humano é cuidar de humano. Tá vendo? Não adianta deixar os jardins bonitinhos. Você tem que cuidar de Parelheiros, de Cidade Ademar, de Sapopemba, da Zona Norte. Hora que o cara mostrar serviço, que cuidou de tudo, bom, esse é o cara. Então, ele pode até se legitimar como essa nova liderança que a gente busca. Mas ainda tem chão pela frente. E ontem já começou a sair. Ele financiou a campanha do Loures. Loures é o cara que carregou a mala com 500 mil reais dentro. E que o Temer indicou para o Joesley pagar. Ô Temer, e aqui, preciso acertar isso aqui. Preciso acertar isso aqui tudo. Não, acerta com o Loures. Acerta com o Loures, o deputado Loures. E o Joesley foi lá e acertou com o deputado Loures. Que o Joesley levou uma mala com 500 mil reais. E o cara entrou sem mala na pizzaria, saiu com uma mala correndo. É uma cena indescritível, é um humor fantástico. O cara saiu correndo. E o Temer que indicou o Loures. E o Dória deu 50 mil para a campanha dele. Então as coisas começam a dar liga. Cuidado. Porque se o Dória cair na suspeita de corrupção, acabou. Acabou. Não é ele, não é o cara. Vamos buscar outro. Aí, professor, mas eu sou desanimado com o futuro, eu sou desesperançado e eu sou muito pessimista. Não, eu não sou, eu sou otimista. E te dou uma prova. Se eu estivesse falando para vocês essa aula, dia 10 de março de 2014, Lava Jato começou 17 de março de 2014. Lava Jato. E eu estou dando aula para vocês dia 10. E eu diria para vocês, gente, não contem nada para ninguém. Mas eu vou dar um furo aqui para vocês. Semana que vem vindo uma operação nova no Brasil. Jovens juízes, jovens procuradores, delegados, auditores, promotores, procuradores. Vem vindo um time de jovem, vai tacar na cadeia um monte de gente graduada. Até Marcelo Odebrecht vai ficar 2 anos e meio na cadeia. Eu terei dito isso para vocês, eu teria dito dia 10 de março. O que vocês diriam para mim nessa data? Uma semana antes da Lava Jato, o que você diria para mim? Brincadeira. Professor, você está louco? Conforme o seu nível de preconceito, o professor hoje levantou maconhado. Está maconhado, cara. Está maconhado. Para falar uma barbaridade dessa. E dia 17 de março, nasce a Lava Jato. 1.400 anos de cadeia, 131 condenações, é o saldo até hoje. E agora? Não surpreendeu? Uma surpresa que ninguém acreditava. E acontece. Da mesma maneira, a seleção brasileira. Em agosto do ano passado, 10º país na classificação, só perdia com o Dunga. Dunga, só derrota. E nós dizíamos, fora da Copa. Estamos, pela primeira vez, fora da Copa do Mundo, que vai ser na Rússia em 2018. Acabou, estamos fora. Pegou o Tite, 9 vitórias seguidas, já estamos na Copa. Em 6 meses, mudou tudo. Então, e agora? Não é surpreendente esse tal de brasileiro? É que a gente tem um talento enorme, o que nos falta muitas vezes é chance. A questão é essa. Do talento nosso, nós somos criativos, criatividade, então surpreende. Daqui a pouco vem alguém e surpreende, e é o novo que a gente quer. Eu vou torcer. Meu livro é otimista nesse sentido, eu vou ficar firme aqui no meu livrinho, acho que vai dar, que eu sou esperançoso.
É que, como brasileiro, não pode ser tão diferente. E corintiano, imagine vocês, o quanto que eu sou esperançoso.